Temos aqui algumas figuras que são retangulares, que podem representar objetos os mais variados, como, por exemplo, uma barra de chocolate. Eu vejo aqui quantas barras de chocolate? Apenas uma. E este símbolo me representa muito bem esta quantidade de barras de chocolate, enquanto que aqui nós teremos 2 unidades de barra de chocolate, 2 barras inteiras. Agora, observe o que foi feito com esta barra de chocolate. Eu tenho aqui uma divisão onde de um lado está uma metade, do outro lado está outra metade. Muito bem. Repare que se eu apago, uma barra de chocolate está muito bem representada, 2 barras de chocolate estão muito bem representadas. Mas se eu quiser representar esta metade e usar o símbolo 1, ao não ter mais ela do nosso lado, este 1 não vai remeter à metade, vai fazer com que a pessoa imagine uma barra inteira. Se você pensar nas 2 metades, porque uma metade mais uma metade são 2 metades. Se você pensar nas 2 metades e usar o símbolo 2 para representá-lo, certamente quando não houver mais a barra repartida à sua frente ou estes escritos, esse 2 vai remeter a 2 unidades. É sobre este assunto que iremos tratar na série Frações, como representar as metades, os terços, os quartos, como representar os pedaços do inteiro. Vamos trabalhar com a mesma barra de chocolate que tínhamos inicialmente. Veja ela aqui, dissemos que ela é uma unidade. E o símbolo será 1. Esta barra será dividida em 2 partes iguais. Poderiam ser partes desiguais? Não seria vantajoso nesse início trabalharmos com pedaços desiguais. Temos aqui uma metade, um meio, mais uma metade, o que é o mesmo que 2 metades. Repare, 1 mais 1 igual a 2, mas isso não representaria metades. E essas 2 metades é igual ao inteiro, a uma unidade, que vale 1. É igual a unidade porque ao fazer o corte nós não consumimos nenhuma parte da barra. Repare que ela continua completa. Para representarmos esses pedaços, faremos uso de uma simbologia que começa com um sinal de fração. Nessa parte de baixo do sinal de fração, teremos o denominador, que será aquele que representa a quantidade de pedaços repartidos do inteiro.
do inteiro da unidade. No caso, repartimos o inteiro em quantas partes? 2. Então, o denominador são 2. É um valor que representa apenas como partimos a peça. Se tivéssemos aqui uma outra peça repartida em 4 partes, significa que teríamos 4 no denominador, porque a peça foi repartida em 4 partes. A parte superior da fração é chamada de numerador. O numerador, ele me diz quantos pedaços pegamos. Veja, se eu pensar apenas nesse pedaço, será 1. Mas aqui, se eu pensar nesses 3 pedaços aqui, vamos tomar 3 pedaços. Serão 3 pedaços no inteiro dividido em 4 partes. Quantos pedaços você tomar será o valor do numerador, enquanto que no denominador teremos apenas em quantas partes foi dividido o inteiro. Se aqui tivesse sido dividido em 10 partes, aqui teríamos 10. Pegasse uma única parte, 1/10. Observe que podemos agora escrever que uma metade mais uma metade, que está escrito aqui na língua materna, agora matematicamente representado, é igual a quantas metades? 2 metades, que é idêntico ao inteiro. Poderíamos escrever isso para esta peça partida em 4 partes? Sim, são quantas? 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. 4 partes de 1/4, que é igual a 4 quartos, que vale 1 inteiro. É de se notar que nós fizemos a adição deste numerador com este numerador. Foram 2. Agora, não mexemos no denominador. E por que não mexemos no denominador? Porque a peça continua repartida em apenas 2 partes. O mesmo vale aqui, em que a peça continua repartida em 4 partes. Ela toda é 1 mais 1 mais 1 mais 1 parte. 4 partes divididas do inteiro dividido em 4 partes. Precisamos trabalhar mais sobre isso, porque é muito comum as pessoas tentarem fazer isso. Soma a parte de cima corretamente, mas tenta também somar a parte de baixo. Repare que aqui nós temos 2 metades, que daria o quê? 1 inteiro. Aqui sairia 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Pô, seriam 2 quartos. 2 peças dessa outra barra de chocolate, que agora não é idêntica a essa, porque ela está repartida em 4 partes. Por isso que é errado somar os denominadores. Denominador não se soma. Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo.